Hello, peoplezinhos de meu coração que não está e partiu. Good evening. How do you do, guys and girls? Welcome back. It's Friday. É sexta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta-feira ensolarada de muito conhecimento. Professor, é um brilho só. Exato. E hoje nós temos muito o que treinar, dando prosseguimento ao objeto de ensino, ao nosso objeto, alvo do dia de hoje, seguindo aí a tematização necessária para a nossa terceira série. Aproveitar aqui e botar aqui aquele abraço especialíssimo para São Pedro do Piauí, Queimada Nova 5, Queimada Nova 1, Dona Lafayette, Seduc, Secretaria de Educação, forte abraços, Gerumênia, Hugo Napoleão, Betânia. É isso? Esqueci de alguém? Você que nos acompanha também pelo chat aberto do YouTube e, a posteriori, você que vai nos acompanhar pela aula gravada, pela reprise, ou da plataforma, ou do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Ficou com dúvida? Anota a dúvida, anota o número do slide, manda para nós um recadinho do heart, né, do coração, para nós, na próxima Friday, estarmos trabalhando. E não esqueça, sempre fica slides com questões, atividade para casa. E na semana que vem eu inicio pela essa retomada, né? Essas questões ficaram para casa. Nós vamos aí começar por elas. Tudo bom, Vitória Macedo? Muito boa noite. Tudo bom, ilustríssima Iracema Pinheiro? Pessoal lá de Tamboril do Piauí, ilustríssimo Newton, meu diretor. Todos, desejo a todos excelente noite de trabalho. E hoje, encontro marcadíssimo, né, marcadíssimo com texto e leitura. E professor, me fizeram essa pergunta hoje pela manhã. Por que texto e leitura está presente na maioria das nossas aulas? E a resposta é bem simplória. Uma das coisas que quando nós vamos fazer uma prova, um simulado, um vestibular, um concurso, que tenha linguagem, que tenha, no caso, a nossa língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, uma coisa é fato. Dentro da perspectiva de trabalho, de competências e habilidades, você vai se deparar com fragmento ou texto. Daí sempre estarmos visualizando essa prática de leitura, esse trabalho em reconhecer, em visualizar as características, a necessidade comunicativa, a função social do texto. Porque nós temos habilidades voltadas para o estudo e leitura do texto, assim como temos também as noções do objeto de aprendizado da nossa carga horária. Tá? Por exemplo, tempos verbais, conectores, conjunções, conjunções, preposições, advérbios, orações condicionais, discurso, vozes verbais. Aí você tem voz ativa, voz reflexiva, voz passiva. E cada um desses itens, dependendo daquilo que queremos trabalhar, ele é utilizado amplamente em certos gêneros textuais. Muito comum de acontecer. Por um exemplo, se eu for falar de um gênero textual receita, eu sei que dentro da receita eu tenho dois tipos textuais. É o descritivo, que vem lá aquele item a item que eu vou precisar para desempenhar aquela receita, e um conjunto de ações orquestradas que vão fazer com que eu, executando de maneira bem pontual, eu vou galgar êxito, que são o texto injuntivo, que é aquele texto que vai me dar uma orientação. E o que é que temos de riqueza em um texto injuntivo? Que é o modo imperativo. Percebeu? Não tem como você desassociar das habilidades o reconhecimento do grupo linguístico, a alternância dos turnos, verificação dos interlocutores, se é formal ou informal, e toda a estrutura. Aí vamos trabalhando sem nenhum tipo de piedade nesses conteúdos. Certinho? Pedagógico Seduc Studio, hello, boys and girls, girls and boys. Ah, eu tenho aí um ilustríssimo, é o Júnior. O Júnior, na hora que me veio aqui nos estúdios
do canal Educação. Hi, girls. Hi, boys. Muito bem. Olha o Bill. Vou trazer um texto aí falando sobre o Bill. Inclusive vai estar no Rock in Rio. Olha só, tá? Então, objeto de conhecimento está justificado essas estratégias de leitura. Não tem como você se desvencilhar. E aí, nós temos a instrumentalização, o scanning, o skimming, o reading, tá? E aí eu tenho que estar sempre muito, mas muito tranquilo com relação a este tipo de constituição que nós temos durante as nossas provas, tá? Identificação de recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é construído. Identificar gênero e objetivo comunicativo. As construções adequadas, cada situação, modo, tempo verbal, tá? E por falar nisso, olha aqui o primeiro desafio. Dependendo do que você esteja trabalhando em termos de texto, gênero textual, tipo textual, você vai verificar a necessidade de reconhecer o modo. O modo que trata do factoide, o modo que trata de algo potencialmente possível, real, é o modo indicativo. Tanto nós estaremos trabalhando no presente, no passado ou no futuro, ele vai procurar retratar algo de importância, de importante valor. É um fato, tá? Professor, e se eu quiser trabalhar no campo do irreal, do imaginário? Só o que nós temos é o modo subjuntivo. Aulas anteriores, mais ou menos no mês de agosto, nós trabalhamos aqui o modo subjuntivo. Nós vimos uma quantidade muito interessante de inícios de sentenças motivada por certos verbos ou certas construções introdutórias que nos levam a um desejo, que nos levam ao irreal, que nos levam ao imaginário, que nos levam a uma recomendação, que nos leva a uma sugestão. Esse é o modo subjuntivo. Pay attention, prestem atenção. O que é que eu usei agora? Uma ação, né, que ela é forçosa, ela é orientadora, ela traz uma ordem, um peso de mandamento. É o modo imperativo. E na língua inglesa, o modo imperativo, ele tão somente é feito com um acréscimo do verbo, iniciando a sentença, e é óbvio, não pode ter ninguém perto dele. Pois ali, terminamos de dizer modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo. O que é que eu consigo visualizar nesse cidadão aqui, né, no cidadão número 1? Vamos lá, primeiro o cidadão número 1. O que é que eu consigo vislumbrar no cidadão número 1? Cidadão número 1, ele está ou não está doente? Ele está doente, sim, né? Tudo aqui caminha para uma gripe. Então, ele está retratando um fato. Fato tido como real, possível e inconteste. Dentro dessa situação, deste factoide, eu vou usar o modo indicativo. Quando ele diz o seguinte, I've got a cold. What can I do? Eu gripei. O que eu posso fazer? E aí o médico aparece aqui do nada e diz o seguinte, if I were you, se eu fosse você, olha, I would go, iria ao médico. Perguntinha básica. Ele está dizendo que esse cidadão é ele e vice-versa? Obviamente que não. Ele está no campo de uma hipótese, tá? Ele está no campo de uma hipótese. É algo imaginário, tá? É algo imaginário. É só se eu fosse você, iria ao médico. Olha aqui o início da sentença me trazendo essa condição, tá? É algo condicionado. Então, nesse campo da hipótese, do imaginário, esse campo que me indica essa condição normalmente explicitada
Na segunda condicional, eu tenho aí sim uma hipótese, algo irreal. Professor, então o modo subjuntivo, quando ele é trabalhado, ele já está me repassando, através dessas sentenças introdutórias, através desses verbos, que ele não é real. Perfeito, tá? E isso ajuda, por demais, a compreensão de certas questões. Certo, pessoal aí de Bonfim, Dom Inocêncio, lá de Hugo Napoleão, Jeromênia, Palmeira 3. Nós temos aí Queimada Nova 1, Queimada Nova 5, São Pedro, Piauí. Temos um anexo que eu não sei quem é, Seduc 03 e Tamboril. Muito boa noite aos ilustres. Sejam todos vocês bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos para o segundo slide, vamos lá ver. Olha o que aconteceu quando ele disse, don't give me hope, don't give me hope. Olha, não me dê esperança, não me dê esperança. Que modo é esse? Don't go away, não vá embora. Don't let me down, não me decepcione. Don't let me down. Aí para quem gosta, dessas canções mais antigas, meu ilustre Newton Mar, aí vai lembrar desse clássico Don't Let Me Down, Não me decepcione, tá? Olha que eu estou falando de um modo, eu estou falando do modo imperativo. Eu estou falando do modo imperativo. Não tem quando você está muito chateado, broncado, angry, tá? Upset com alguém, você diz assim, go away, get out of here, Vai embora, vaza daqui, sai, tá? Let me alone, Deixe-me sozinho, tá? Let me alone, deixe-me só. Eu estou usando o modo imperativo. Então, olha para cá, vem aqui comigo. Esse modo, eu já sei que ele é o modo imperativo, Ele é o imperativo, tá? E esse imperativo, ele está na forma negativa. Ele está na negativa. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho o auxiliar e eu tenho o verbo, tá? Qual é a intenção comunicativa quando eu utilizo esse tipo de acontecimento aí, tá? Então, quando você tem o do not ou don't mais o verbo, tá? Esse verbo sem o to, esse verbo sem o sujeito, você está dizendo claramente que esse aí é o modo imperativo. É o modo imperativo. E o modo imperativo, ele serve para outras coisas. Orientar, ele serve para nos conceder um ponto de reflexão, ele serve para aconselhar, fazer pedido. Olha a palavra mágica, fazer pedido. Please forgive me. Como já diz aquele cantor. Please forgive me. I can't stop loving you. Claro que não com essa voz, O que ele diz? Por favor, perdoe-me, mas eu não consigo parar de te amar. Aquela outra canção que diz Let's try again. Vamos tentar novamente, tá? Olha só. O let's study together. Vamos estudar juntos. É um imperativo. Ele é um imperativo que você se inclui na ação, mas ele tem que começar com esse let's, que significa vamos. Eu costumo dizer que é um imperativo da mamãe quando ela está simpática, quando ela te vê aí dando bobeira, Aí ela diz assim, vamos limpar a casa, vamos varrer o quintal, vamos lavar os trem. E aí você quer ver esse imperativo se transformar? Você diz assim, vamos não, mamãe. Na mesma hora ela diz o quê? Passa. Saiu do imperativo ameno e foi para o imperativo em forma de ordem. Vá, vai lavar agora. Tá pensando o quê? Certo? Só para você deixar bem vívido aí na tua mente. Então, o let's também é imperativo. Ele é mais sossegado, O please, ele começa o por favor, ele também é um imperativo. Open the door, please. Abra a porta, por favor. Please, don't go away. Por favor, não vá. Não vá embora.
Stay here with me. Fica aqui comigo, tá? Olha aí, modos imperativos, vai do mais ameno até o mais asseverado. Então, o don't give me hope, não me dê esperança, tá? Não me dê esperança, ele está no modo imperativo, formação negativa. Olha outra ceninha legal aí, tá? I wish we read more time. I wish we read more time. Quisera nós tivéssemos mais tempo. Nesse filme aqui da Mulher Maravilha, né, esse ator belíssimo dizendo para esta outra mulher, essa mulher formidável, a Mulher Maravilha, né? Quem dera tivéssemos mais tempo. Olha aí, ó. Quem dera, quisera, né? Quem dera tivéssemos more time, mais tempo. Olha aí, tá? Me diga aqui uma coisa, eles têm tempo ou isso é apenas um desejo? Eles têm algo palpável ou isso é apenas uma vontade, um anseio, tá? Então, professor, aqui eu me lembrei, ele é introduzido por essas pequenas sentenças, né? I wish, tá? Então, você está perante, por um exemplo, um modo subjuntivo. Olha aí. I wish we read more time. Que dera, quisera eu tivéssemos, viu, Sueli? Muito boa noite. Mais tempo, viu, Marileide? Muito boa noite. Marileide, que é lá de Guaribas. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aqui adiante. Don't walk, walk. Don't walk, walk. Olha, gente, onde é que eu percebo esse tipo de instrução? Professor, aqui está nas ruas, onde tem um trânsito muito intenso, né? Tem aquela faixa de segurança. E a gente observa isso muito em filmes. Esse aqui com o don't, ele é o imperativo, tá? Ele é o imperativo e ele está, obviamente, negando. Já esse aqui de baixo, ele é o imperativo, né? Imperativo e, obviamente, ele está na sua formatação afirmativa. Don't walk, caminhe, não caminhe, né? Ó, don't walk, ou walk, não caminhe, caminhe, tá? Bacana, walk, don't walk. Caminhe, não caminhe. Perfeito. Olha aí o modo, olha aí o verbo dando uma instrução. Ele está nos dando uma instrução. Alright? Let's go. Vamos aqui um pouquinho mais à frente, tá? O que foi que nós falamos? Quando você tem esse let's mais um verbo e esse verbo sem o to e esse verbo sem o pronome ou um nome, ou seja, sem o sujeito. Nós temos aqui o que chamamos de modo imperativo. Esse imperativo, ele está fazendo uma sugestão. Ele vai fazer um convite. Let's play. Né? O que é que ele está dizendo aí nesse let's play? Vamos brincar. Né? Ó, vamos, let's play. Ó, vamos brincar. Vamos brincar, está sugerindo, tá? Portanto, aqui nós temos o modo imperativo. Modo imperativo. Alguns gostam de dizer imperativo em forma de convite, de sugestão. Ah, qual foi a intenção comunicativa do autor, do personagem fulano de tal, ao empregar a estrutura destacada? Aí você iria visualizar em alguma letrinha que iriam falar sobre a questão de um convite, de uma sugestão, tá? Então você teria esse modo assim agindo, alright? Muito bem. Vamos agora verificar
quem são os nossos ilustríssimos alunos que conseguem acertar essa questão de forma bem, olha só, bem direta. Ele pede para que você me diga se é modo indicativo, se é modo subjuntivo, se é modo imperativo. Tá? Ele quer saber se nós temos o reconhecimento dessas estruturas e o que elas se propõem a falar. Será que elas estão falando de um fato? Será que elas estão falando de algo imaginário? Será que elas estão fazendo um convite? Será que elas estão fazendo uma sugestão, uma ordem direta? Tá? Será que ela está falando de algo hipotético, de uma condição, de uma sugestão, de uma recomendação? Porque se eu estiver sugerindo, recomendando, se eu estiver no mundo da hipótese, do imaginário, do irreal, tudo isso é modo subjuntivo. E aí, gente? A letra A, vocês acham que é o quê? Modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo? Então, vamos marcar aqui, ó. We will, esse aqui é um verbo modal, né, trazendo o futuro para perto de nós. We will go to see a movie this Sunday. Ele diz assim, ó, nós iremos ver um filme neste domingo. É um fato a ser realizado no futuro, tá? Então, você tem o modo indicativo. Modo indicativo. I wish I were rich. O que aconteceu aqui? Quando você disse assim, ó, quem dera, quisera eu fosse rico. Olha aí, ó, quisera eu fosse rico. Essa pessoa está ou não está sonhando, gente? Tudo bom, Kaique? Muito boa noite. Essa pessoa está ou não está sonhando? Tá? Então, aqui você já tem a ciência de que é o modo subjuntivo. Ela tem um desejo de ser rica. Ela está traçando uma hipótese. Let's go to see a movie this weekend. Vamos ver um filme este final de semana. Let's go, tá? Nós temos um modo imperativo e ele está fazendo uma sugestão. Ele está fazendo um convite, tá? Please stop bugging me. Para de me encher a paciência, para de me importunar, tá? Ó, please stop. Olha o verbo aí sozinho, tá? Modo imperativo, ordem direta. É um comando, né? Para, por favor, para. Ah, professor, tem um please, então ele está fazendo um pedido, mas está imperando uma vontade. If I were you, olha aqui novamente, olha. If I were you, se eu fosse você, I would not buy a house. Se eu fosse você, eu não compraria uma casa. Professor, está na mesma linha de raciocínio de I wish I were. Quisera eu, quem dera eu. Perfeito, tá? Se eu fosse você, não compraria a casa. Modo subjuntivo. Se eu fosse você, não compraria a casa. She recommended. Ela recomendou que cada estudante tomasse nota, anotasse, tá? Eu tenho aqui recommend. Nós temos também um modo subjuntivo. Our suggestion, a nossa sugestão, is that everyone on the team do the survey. Nossa sugestão é que cada um, né, no time também, olha, indicando sugestionamento, modo subjuntivo, tá? E por fim, don't write at this moment. Não escreva neste momento. Esse aqui é o modo imperativo, meus ilustres. Tá? Terminamos aí de ver o comportamento dessas sentenças e elas, por si só, na qualidade da indicativa, né, na qualidade do modo
ela me traz essas pequenas informações e que muito vão auxiliar a cada um de nós, né, a termos uma noção do que é que se pretende falar dentro dos textos quando usamos esses modos, essas estruturas, esses conectores. Por falar em conectores, nós temos aqui esse conector in order to, muito conhecido. E aí ele pergunta, de acordo com a quote, né, com a quotation, com a citação, qual é a intencionalidade? Ela vai expressar um contraste? Ela vai expressar uma inclusão? Ela vai expressar uma condição? Um propósito? Um marco temporal? Tá? Ele vai dizer assim, sometimes you must hurt in order to know. Algumas vezes você tem que machucar com a finalidade de aprender. Fall com a finalidade de crescer. Cair com a finalidade de crescer. Para que cresça. Perder para que ganhe. Gain. Because, porque life's greatest lessons, as maiores lições da vida, are learned through pain. Elas são aprendidas, elas são absorvidas na dor. Tá? Então, quando você se deparou com esse conector lógico in order to, ele tem essa visão proposital. Ela tem um propósito. Tá? Então, anota aí no teu caderno para quando você observar a presença desse conector, mais uma vez, você lembrar que ele tem a tradução de para quê, com a finalidade de, com o propósito de. Então, ele dá uma ideia de propósito. Ele tem uma finalização. Então, todas as vezes, quando você observar, lembra dessa tradução e lembra o que é que esse conector, ele operaciona, né? Professor, se isso caísse dentro de um texto maior, seria a mesma linha de raciocínio, né? Ele iria dizer que é um conector, ele iria falar que era um operador de coesão, ele vai falar que é da família da link word, mas ele vai perguntar pela ideia. Ei, o que é que esse conector, essa palavra destacada que é, né, que desempenha um processo de ligar sentenças, de ligar ideias, de criar uma conexão lógica, o que é que ele traz de ideia? Você iria lá procurar a ideia de propósito, por um exemplo. Você iria lá verificar a finalidade, porque a tradução dele é esta, né, com a finalidade de, com o propósito de, para quê? Vamos ver mais um modelo? Bom, aqui nós temos a because, que você às vezes acha também com because of, que também você pode achar só com cause. Bom, pela tradução, você vai observar que essas meninas, elas podem ser traduzidas porque, por causa de, tá? Eu já peguei tradução de devido a, e qual é a ideia que ela vai ocasionar, tá? A pessoa disser assim para você, I'm here because I love you. I'm here because I want to see you again. Eu estou aqui porque eu quero te ver novamente. I'm here because I love you. Eu estou aqui porque eu adoro você, eu amo você. Olha o because ligando aí, né? Uma quotation bem antiga. I love my life because my life is you. Eu amo a minha vida porque a minha vida é você. A mãe veio correndo e diz assim, aí você diz assim, oi mãe, o que foi? I'm here because you broke something. Eu estou aqui porque você quebrou alguma coisa. Olha a ideia, qual é a ideia que ele vai relacionar? Qual é a ideia que ele relaciona? Ele vai relacionar essa ideia de causa, é uma relação onde você tem a causa, onde você tem causa e efeito, tá? Então anota aí no teu caderno mais essa, o because, because of, ou cause, né? Cause,
Você tem aí o porquê, o por causa de, devido a, e você tem uma relação de causa e efeito. Because of them, we can. Por causa deles, né? Por causa deles, nós conseguimos. Nós podemos. Por causa deles, nós podemos. Ideia, criam uma relação de causa e efeito. Don't forget. Por isso, because of ou cause, você tem aí uma consequência, porque aí, por causa de, ideia de causa e efeito, ideia de causa e consequência. Outro tipo de situação que nós trabalhamos em provas são, obviamente, os textos maiores, né? Hoje nós vamos relembrar um pouco da biografia. Nós temos alguns tipos de biografia. Nós temos a mais conhecida de todas, a mais popular, é aquela que você vai ver nos próximos tempos, falando, por exemplo, a história de vida ou parte da vida da rainha Elizabeth II, né? Você pode ter uma biografia, dentre tantas que já foram feitas, né? Já tem documentários e, infelizmente, com a sua passagem para um outro plano, vai ter aí muitos textos falando sobre ela. Nós aqui já trabalhamos, inclusive, uma postagem que era o convite para o casamento real, né? Nós já trabalhamos um texto falando sobre essas situações aqui e trabalhamos também um texto que falava sobre a trajetória para que ela viesse a se tornar a rainha, né? Desde quando ela falava que ela estava servindo, né? Ela e, e ela veio nesse compromisso de servir aos povos daquela imensidão, daquele lugar, tá? Nós já traduzimos e trabalhamos um texto falando sobre ela. Então aqui, por exemplo, se eu quero biografar a vida de alguém, eu vou falar desta pessoa, né, de algumas situações que ele passou, dos aspectos pessoais desse personagem, e aí você vai ter, né, escrever sobre a vida em um determinado contexto social. Como você vai escrever sobre a vida de outra pessoa, você tem, né, um texto que vai falar uma narração clara, você vai ter personagem, você vai ter o lugar, você vai ter uma ordem cronológica de acontecimento. E esta biografia tradicional, a qual nós estamos nos referindo agora, ela vai estar na terceira pessoa né, na terceira pessoa, tá? Baseado nisso, eu posso dizer que eu posso ter um texto onde eu vou falar sobre mim mesmo. Sendo assim, deixa de ser essa tradicional e passaremos a falar em uma autobiografia. É bem verdade que na autobiografia eu vou tratar o texto na primeira pessoa. Você vai ter que se incluir na ação. Características, nós temos um texto tipo narrativo, normalmente aparece de forma cronológica, primeira pessoa quando é autobiografia e terceira pessoa quando é a biografia. Um exemplo clássico, né, é quando você tem as mini biografias. Quando você abre um texto, um livro, não tem aquela orelhinha, aquela abazinha do livro, você vai vendo ali que é uma espécie de resumo sobre a vida do autor. Um resumo sobre a vida do autor. Então, nós temos biografia em terceira pessoa, autobiografia em primeira e a mini biografia, que é uma espécie de resumo sobre a vida daquele autor. Tá? Trazendo agora para um momento prático. Vamos lá. Posso checar o texto. Inclusive, ele é aqui, ó. Você tem .gov, que é para dar ainda mais credibilidade, né? A biografia, você pode checar esses documentos. Todos esses itens que ele passa aconteceram. Você pode verificar que aqui já estamos falando de Martin Luther King Jr.,
vai dizer que was the most important voice. Foi a voz mais importante of the American Civil Rights, né? Dos direitos civis americanos. Pronto, é esse movimento, né? O movimento dos direitos civis americanos. Então, ele lutou pela igualdade de direitos para todos, for all. He was famous, ele ficou famoso for using non-violence, né? Então, ele usou a resistência não violenta para superar a injustiça. And he never got tired. E ele nunca cansou of trying, de tentar, to end, colocar fim nas leis de segregação. O que seriam isso? Eram leis que faziam com que os negros, não é? Eles não tivessem acesso a certain place, certos lugares. Such as, olha aí a exemplificação, tais como restaurantes, hotéis e escolas públicas. He also did all he could. Ele também fez tudo o que ele podia to make people, fazer com que as pessoas realize, compreendessem, entendessem que todos os homens são criados, né? Todos os homens são iguais. Because of his great work, por conta desse seu grandioso empenho, em 1964, King received, ele foi premiado com o quê? Nobel Peace Prize, o Prêmio Nobel da Paz. The youngest person ever to receive this high honor, a pessoa mais jovem a receber esta honra. Também ele era pastor batista, né? Ele foi, infelizmente, assassinado aonde? Memphis, Tennessee, quando ele tinha só 39 anos de idade. His birthday, o seu aniversário, é now, agora, relembrado como um feriado nacional na terceira segunda-feira de janeiro. Então, nós temos aqui informações sobre Martin Luther King Jr. Olha aqui, modelo de questão. Como são textos bem informativos, curiosos, né? Eles são bem legais de trabalhar. Por exemplo, 15 de janeiro de 1929, o que é? Memphis, Tennessee, 39. Toda terceira segunda-feira de janeiro, tá? Quantos anos ele tinha quando foi assassinado? A data em que Martin Luther King nasceu? A cidade e estado onde ele foi assassinado, um feriado nacional dos Estados Unidos. Então, você consegue, mesmo sem ter todas as informações no texto, você consegue linkar essas informações e aí, obviamente, se fosse uma questão de marcar, você acertaria, né? Escreva verdadeiro ou falso de acordo com a biografia de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi uma pessoa importante que lutou contra as leis de injustiça e segregação. Em 1964, recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho como ministro. Não ministro, né? Ele era muito velho? Não era muito velho, ele era young, né? Ele era jovem. Ele morreu velho? Não, porque ele morreu apenas com 39 anos de idade. Ele foi assassinado lá no Tennessee, né? Olha lá. Nessa parte aqui você consegue visualizar todas essas informações.
1964, foi assassinado em Tennessee, Memphis. Ele era, de fato, né, jovem quando ele recebeu, mais jovem quando a receber essa honraria. Ele é relembrado no caráter agora de feriado a nível nacional na terceira segunda-feira de janeiro, tá? Tudo bom, Débora? E essas informações já na parte final do texto faria com que você preenchesse, né, tranquilamente. Vamos lá. CABD. A CABD, tá? Você tem quantos anos ele foi assassinado? 39, a data em que Martin Luther King nasceu, 15 de janeiro de 1929. A cidade e estado onde ele foi assassinado, Memphis, Tennessee. E um feriado nacional dos Estados Unidos, que é a terceira segunda-feira de janeiro, em alusão ao seu aniversário. Martin Luther King Jr. foi uma pessoa importante, lutou contra as leis de injustiça e segregação, tá? Com certeza, né? Então você tem aí a sequência de V e infelizmente o restante não procede. Em 1964 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não na qualidade de ministro. Ele era jovem, não velho, a receber este prêmio. Ele foi uma das mais jovens, né, a receber esse prêmio, essa honraria. E ele morreu aos 39 anos de idade e, com certeza, morreu na flor da idade, como se diz aqui no nosso país. Gente, that's all, folks. Por hoje é só. Sexta-feira tem mais modelo de questões para nós respondermos aqui juntinhos. Agora vocês vão ficar com a aula magnífica do nosso ilustríssimo, que aqui já está. Desejo a todos vocês bons estudos e see you guys. Thank you very much. Bye.